Fala galera ligada na G-Fight, eu sou Marcel Alcântara e hoje eu trago aqui para vocês uma grande novidade no nosso canal. Eu, aqui de São Paulo, diretamente com o Diego Ribas, que vocês conhecem, lá de Las Vegas, nosso repórter correspondente que está sempre com os principais lutadores, treinadores, empresários, a gente vai tocar aqui um novo quadro chamado Luta Luta com a AG Fight. E nesse quadro a gente vai analisar semanalmente os próximos eventos, as lutas que virão pela frente, quem são os favoritos, aqueles que merecem mais destaque, aqueles que podem, de repente, eventualmente até render uma graninha pra gente. Não é isso, Diego? Pode falar um pouquinho também. É isso mesmo, Marcel. Maravilha. Quadro novo no ar, estreia aí. Lembrando que o quadro Luta Luta com a G-Fight é parceria com a Rubet, no caso de Cassino Online, que é patrocinador do Poatan, do Canelo Álvares e do Charles Oliveira, o Charles do Bronx. Então, quem quiser acompanhar as odds aí diretamente no site da Rubet, desce aqui nos comentários, o primeiro link dos comentários, eu vou deixar o link da nossa parceria com a Rubet ali em destaque. Só clicar, conferir, e quem quiser aí a sua fé em risco. Lembrando que se você quiser fazer uma aposta, tem que ser maior de 21 anos, beleza? Fala, Marcel, qual é o card da semana? It's time! Pois é, Diego, hoje a gente tem, você sabe muito bem, você está em Vegas e teremos um UFC em Las Vegas, o UFC Vegas 74, Cara France versus Albazi. Bom, vamos começar falando das lutas dos brasileiros, e a primeira delas é uma luta envolvendo os meio pesados, né, categoria até 93 quilos, Filipe Lins, ex-Bellator, começou no UFC como um peso pesado, teve 2 derrotas e aí mudou, baixou de categoria, foi para os meio pesados e conseguiu 2 vitórias seguidas, a última delas diante do Vincent Prue. Ele vai enfrentar o Maxim Grishin, russo, com 39 anos e mais de 40 lutas no cartel. Diego, o que a gente pode esperar dessa luta? Isso aí, Marcel, mas antes de falar da luta em si, eu vou lembrar aí, quem estiver assistindo, que eu conversei com todos os brasileiros diretamente ali do UFC Apex. Todas as entrevistas já estão aqui no canal, é só conferir. Inclusive, um deles foi o Filipe Lins, que, na minha opinião, vive o melhor momento na sua carreira. Já ali a experiência, né, seus 37 anos, ex-campeão da PFL, já mudou de categoria, já passou por problema por doping. Agora vem de 2 vitórias seguidas e vai fazer sua segunda luta nesse ano. Então, ali o grande treinamento de alta performance ali na American Top Team, com a experiência. Então, acho que ele vive o melhor momento e por isso eu coloco como favorito para essa luta. Mas lembrando que o russo é a carne de pescoço, como todos os russos são. Então não vai ser uma luta fácil, cage pequeno, 2 atletas grandes. Qualquer mão que entrar pode definir o combate. Mas eu aponto um ligeiro favoritismo para o brasileiro por uma mudança no estilo dele, principalmente. Quem acompanha a carreira dele percebeu que nas últimas lutas o Lins está mais agressivo no início da luta. No início do combate, os primeiros 3 minutos, que ele estudava mais, ele está mais agressivo, mais disposto a assumir riscos, e ele que já tem uma certa experiência, o jogo de perna e pega pesado, tem colhido bons frutos com essa nova estratégia. Por isso, Marcel, eu aponto o Filipe Lins como favorito. Como é que estão as odds aí na Rubet no momento? Isso que eu já ia falar, né? Já nessa primeira luta já é uma oportunidade aí para quem quiser fazer a sua fezinha no Filipe Lins, porque ele está pagando 2,04 por real apostado, enquanto o Grishin está com 1,76, ou seja, o favoritismo para as casas de apostas, para o Rubet, seria do russo. Nesse caso, porque não vale fazer aí uma ponderação, vale você ver se você compactua com o que o Diego disse e talvez fazer a fezinha aí no brasileiro. Vamos partir para a luta seguinte, Diego. Luan Lacerda, categoria peso galo, até 61 quilos. Segunda luta do brasileiro no UFC, você também falou com ele, né? Você mesmo disse. Tem um vídeo no canal da G-Fight, quem quiser conferir. Ele estreou com derrota em janeiro deste ano no UFC e agora vai fazer sua segunda luta contra o Damon Blackshear, norte-americano, 2 lutas no UFC, 1 empate e 1 derrota. Os 2 atletas aí precisando dessa vitória, Diego.
Exatamente, os dois atletas que buscam sua primeira vitória, atletas ainda que não têm experiência no evento. E eu acho que justamente isso pesou contra o Luan na sua estreia no UFC Rio. Ele é um atleta que já lutou, se apresentou no LFA, eventos nacionais, muito competente, muito completo e agressivo, deixou a desejar. Curiosamente, nesse casamento de estilos, Marcel, é um wrestler contra um atleta que tem um chão muito afiado, que é o caso do Luan. Muitas vezes, quando esse casamento acontece, sai do papel, o que a gente vê é muita troca de golpes em pé. Então é possível que a gente veja isso acontecendo, e aí entra mais no aspecto da loteria, e a mão do americano é mais pesada, isso pode pesar a favor dele, sim. Ao mesmo tempo, o Cage, por ser menor, facilita o infight, né, o encontro, o clinch, isso favorece o Luan. Uma luta difícil de apostar, até justamente por essa característica de serem dois atletas que ainda estão criando o seu legado na organização, não tem muita experiência no UFC, mas talvez até por ser um card menor, um Fight Night ali no Apex, só 200 pessoas, 200 fãs, isso não vai interferir tanto na performance dele. Vejo um ligeiro favoritismo para o americano Damon Blackshaw. É mais uma luta onde a Rubet também aponta um ligeiro favoritismo para o brasileiro, dessa vez. O Lacerda levando aí com 1.67 contra 2.17 do Damon. Vamos seguir também agora falando do Daniel Willicat, atleta da Chutebox Diego Lima, aqui de São Paulo. 11 vitórias e 2 derrotas no seu cartel. Terceira luta no UFC, estreou com derrota, mas vem de vitória por nocaute diante do John Castaneda, em outubro de 2022. Vai enfrentar o Johnny Munhoz, que é americano, o mesmo cartel, igualzinho, 11 vitórias, 2 derrotas. Quinta luta no UFC, 2 vitórias, 2 derrotas, oscilando aí, também precisando engatar uma sequência melhor. Diego, o Willicat já vem de um time aí que a gente conhece, tem vários lutadores no UFC, tiveram alguns problemas de lesão recentemente, né? O Charles, inclusive, teve que adiar a sua luta que vai ocorrer agora em junho, semana que vem, 10 de junho. Semana que vem, exatamente. E agora a gente vai ter o Daniel Willicat já enfrentando o Johnny Munhoz. O que você imagina para esse embate? Bem lembrado, curiosamente, Marcel, a equipe Chutebox Diego Lima, né, foram 5 atletas que se lesionaram ou tiveram alguma complicação, tiveram que adiar os seus confrontos. Foram 5 atletas em questão de 2 meses, se eu não me engano. Charles Oliveira, Matheus Bocão. A Zica estava solta. A Zica estava solta. Poliana Viana, Matheus Bocão, Willicat, Charles e o Alan Puro Osso. O Charles já remarcou e o Daniel remarcou. Essa luta também aconteceria no mesmo card que a do Charles, né, em maio. Foi adiada para agora. Vai enfrentar o Johnny Munhoz. Lembrando que a do Willicat não foi lesão. Ele teve um furúnculo na perna, porque ali 2 dias antes da luta, quando o atleta está cortando peso, imunidade baixa, e aí já viu, né? Teve um furúnculo. Até por isso a gente está falando de zica, a gente não está falando nem de... São lesões e, enfim, talvez o treinamento que esteja forte demais, não, é zica mesmo. É zica. Poliana estava correndo no tatame e fraturou o dedo do pé. É zica, não tem jeito. Banho de sal grosso para o Chutebox Diego Lima. Então, o Willicat, cara, eu vejo ele muito mais completo, agressivo, e ele já lutou aqui nesse cage do Apex. Foi naquela edição que o Mark Zuckerberg estava, que ninguém foi permitido, a entrada não foi permitida para ninguém, nem imprensa. O estilo dele de sempre caminhar para frente, o pessoal até brinca aqui nos Estados Unidos que ele é um mini Charles, né? Sempre anda para frente, recebe muitos golpes, mas tem um queixo duro e bate pesado. É muito envolvente e muito bom de ver, apesar dele se arriscar muito, assim como o Charles. A luta é sempre movimentada, sempre para frente. Eu não vejo como aí eu não sei, tá? Só para deixar claro pro pessoal, eu não vejo os odds antes, eu combinei isso com o Marcel, até porque estou nos Estados Unidos, o site da Rubet não abre aqui. Então, mas na minha opinião, Marcel, não vejo como o Willicat ser azarão para essa luta. Eu colocaria ele como favorito. E ao contrário das outras 2 primeiras lutas que eu mencionei, eu não veria com um ligeiro favoritismo, não. Eu já enxergo essa luta com um favoritismo mais poupudo, digamos assim. Essa aí você foi bem, porque a Rubet também aponta um favoritismo maior para o Willicat, maior do que as outras 2, que estava muito mais parelho. Uma vitória do Willicat paga 1.44, enquanto uma vitória do Johnny Munhoz paga 2.75. Portanto,
Se você quer ir um dinheiro certo, entre muitas aspas, seria o Willie Cat. Se não, se você quiser arriscar mais, aí faz uma fezinha no Johnny Munhoz. Certo, Diego? Exatamente. Lembrando que quanto mais próximas as cotações, as odds, né? Quanto menos paga para os dois ao mesmo tempo, quer dizer que o duelo está equilibrado. Então, se você tiver mão na consciência aí, não arrisque seu dinheirinho aí quando a luta estiver muito complexa. Estude muito card, assista as lutas e seja maior de 21 anos, bom lembrar. Sempre importante. Bom, agora caminhando para o card principal. Abrindo o card principal, a gente terá novamente a presença de muitos brasileiros nesse card, e esse um velho conhecido, Eliseu Capoeira, 36 anos, paranaense, estreou no UFC em 2015, eu estava vendo aqui, dando uma relembrada no cartel dele. Em 2015, a estreia dele foi no UFC Goiânia, eu estava lá, Carlos Condit contra Thiago Pitbull Alves. Thiago Pitbull Alves, exatamente, a luta principal. Ele acabou perdendo, o Eliseu Capoeira acabou perdendo naquela luta, e depois desse primeiro revés ao estrear no Ultimate, ele engatou 7 vitórias seguidas, tinha uma sequência muito boa, até o manager dele, o treinador dele, né, o Cristiano Marcelo, várias vezes ali nos bastidores, ele falava, pô, não sei como esse cara não tá no top 10, não tá no top 15 e tal, ele demorou a entrar no ranking, e aí depois dessas 7 vitórias seguidas, ele acabou tendo oscilações, vencendo, perdendo, são 2 vitórias e 2 derrotas nas últimas 4 lutas, e não luta desde novembro de 2021, isso pode ser que pegue para o lado do Eliseu Capoeira, que vai enfrentar Abubakar Nurmagomedov. E aí, Diego, só de ouvir o sobrenome, a pessoa já treme, né? Nurmagomedov no MMA, meu parceiro, aí você já imagina o urso treinando com o cara, sei lá o que aconteceu, aí ele tem 17 vitórias, 3 derrotas, é primo do famoso Khabib Nurmagomedov, ex-campeão dos leves, um dos maiores atletas da história do MMA, e agora, atualmente, aposentado. O que você acha, Diego? O Abubakar, quando estreou no Ultimate, tinha uma perspectiva ali de sucesso e tal, ele estreou perdendo. Depois conseguiu 2 vitórias por decisão, e agora vai enfrentar o Eliseu Capoeira, experiente lutador brasileiro. O que você acha dessa luta? O Abubakar é um russo duro, né? Mais um desses russos do Daguestão, como você mencionou, é sim primo do Khabib. Tem vários Nurmagomedovs aí no meio do MMA, e não são todos que são primos. Mas de fato o Abubakar é um cara duro, forte. Lembrando que o Eliseu ficou esse tempo todo sem lutar, porque ele foi flagrado no exame antidoping, mas ele conseguiu provar, né, que teve uma contaminação cruzada num dos suplementos que ele tomou, então a pena foi reduzida, mas, enfim, ficou mais de um ano parado. Em tese, tem falta de ritmo de luta, tem agora já com seus 36 anos, então alguns fatores que podem colocar em risco a vitória do Eliseu, em risco a performance do Eliseu, né? E justamente por isso eu vejo o Abubakar favorito, vejo ele com certo favoritismo, sim. Ele que já vem lutando com maior frequência, lutou já no finalzinho do ano passado, em outubro, vai lutar agora, menos de um ano depois. E o estilo... O Cage, e tem essa diferença, eu acho que muita gente não percebe quando o Cage do Apex ele é bem menor, Marcelo. Então, para um cara que gosta da luta agarrada, do clinch, do grappling, né, como é o caso do Abubakar. Explica pra gente o que difere ali, o Cage tá menor, os lutadores se encontram mais, eles têm que trocar mais, como que isso interfere na luta? A área de luta é menor, basicamente é isso. O tamanho, a área de luta, por ser menor, dificulta quem tiver o estilo, vamos supor, um Israel Adesanya da vida, que usa muito a área de luta, anda para trás, contra golpe, facilita para quem caminha para frente, como o Charles Oliveira, digamos assim. O cara caminha para frente, clincha, derruba. Quem luta de encontro ao adversário tem essa facilidade. No caso, o Abubakar é um atleta que caminha de encontro ao rival, seja com golpe de encontro, clinch, levar para a grade, trabalhar no infight ou até para derrubar. E o Eliseu é um cara muito agressivo, até elusivo na sua trocação. Não à toa que tem o apelido, o nickname de Capoeira, mas eu vejo o Abubakar como o favorito, Marcelo. Acertei ou errei?
Acertou por pouquinho, exatamente. Até essa é uma das odds que eu tinha visto antes e estava apontando como simplesmente empate técnico. Era 1,89 para cada lado. Agora, depois de um dia que eu acabei vendo as odds, tem um ligeiro favoritismo para o Abubakar Nurmagomedov de 1,85 por real apostado, pago para ele, e 1,92 para o Capoeira. É praticamente a mesma coisa, né? Realmente muito igual. E nesse caso, você tem que pensar bem para poder colocar o seu dinheiro, e é um dos confrontos mais equilibrados dessa noite. Vamos já pular para a próxima? Ou não? É a típica luta que talvez arrisco dizer que não vale a pena investir, viu? Porque está muito parelho, é difícil. Por mais sem visto, o retorno não vai ser alto e é difícil prever o resultado. Né? Certo. Vamos seguindo agora um duelo que eu particularmente não gosto muito quando acontece, que é um duelo entre brasileiros, né? A segunda luta do card principal, na verdade, entre duas brasileiras, na categoria peso mosca até 57 quilos, a Karine Silva, Karine Killer, natural de Curitiba, Paraná, 15 vitórias, 4 derrotas no seu cartel, vem do Contender e venceu a Poliana Botelho na sua estreia oficial pelo Ultimate, com uma finalização, mas não luta exatamente há um ano, né? A apresentação dela contra a Poliana foi no dia 4 de junho de 2022, ela vai lutar agora no dia 3, então, portanto, 364 dias de diferença para a Karine voltar ao octógono. Do outro lado, a Kathleen Souza, Manaus, ela é de Manaus, Amazonas, 13 vitórias, 3 derrotas, vem do invicta, fazendo sua estreia no Ultimate, defendendo uma série de 5 vitórias consecutivas, e das suas 13 vitórias na carreira, 8 foram por nocaute. Que confronto você imagina para essas duas, ô Diego? E onde você imagina que pode ser o diferencial dessa luta? Bom, vamos lá. A Kathleen, né, apelidada de Esquentadinha, a Kathleen, ela é muito menor, ela tem uma altura de peso palha. E é a estreia dela. Então, vamos lá, alguns pontos. Ela foi campeã do Invicta UFC, evento exclusivo para mulheres, só que ela nunca lutou no UFC. Muda muita coisa. A área, expressão, patrocinador, a própria semana da luta, os compromissos com a imprensa, assinatura de posto. Enfim, o UFC é um degrau a mais no que exige do atleta na semana da luta. A Karine, ela lutou no Contender, lutou no UFC aqui, as 2 lutas foram aqui no Apex. Também se preparou para 2 lutas que caíram. A última delas, a luta foi cancelada um dia antes do evento. Então ela já fez o camp, ela está num ritmo maior, ela já conhece a organização, já veio para Vegas algumas vezes, mais acostumada com o clima. É maior envergadura, é agressiva, já lutou com a Poliana, que era uma atleta experiente também na organização. Então acho que todos os fatores são favoráveis à Karine. Não só pela experiência, pela diferença física, altura, envergadura, e pelo estilo de luta. Ela é muito agressiva, mas agressiva de uma forma inteligente. Você olhando o cartel dela, você vai ver que tem muitas lutas que acabaram, a maioria das lutas, né, não foram para decisão dos jurados, só que ela não é atabalhoada, como diria minha mãe, ela não caminha para frente o tempo todo, ela estuda o momento certo seja de um contragolpe, principalmente golpe de encontro, uma queda, buscar uma finalização. Ela é muito esperta, ela capitaliza bem os momentos. Eu vejo ela como favorita, sim, por todos os fatores que eu apontei. Marcel Alcântara, acertei de novo? Eu imagino que sim, né? Imagino que sim, né? Na verdade, sei que sim. Karine Silva, Karine Killer tem 1,43, 1,43 por real apostado na Rubet, então ela é favorita diante da Kathleen Souza, que paga 2,75 por real apostado. É aquela coisa, né? Quanto maior risco, maior recompensa. Se você, de repente, imagina que do nada a Kathleen vai tirar uma luta perfeita, vai conseguir a vitória, a chance de você ganhar mais dinheiro com isso será maior, porque o favoritismo está do lado da Karine Killer nesse confronto específico com a Kathleen. Diego, mais alguma ponderação com relação a essa luta, ou alguma luta do card, ou podemos partir para a luta principal? Podemos partir para o main event, né? A luta mais esperada do UFC Vegas 74. Kai Kara France
Nova Zelândia, 24 vitórias, 10 derrotas, vindo de derrota contra o campeão Brandon Moreno. Venceu nomes como Askarov, Cody Garbrandt e Raulian Paiva, o brasileiro Raulian Paiva. Atual número 3 da categoria dos moscas, né? Categoria até 57 quilos, e vai encarar Amir Albazi, o iraquiano, que também é radicado na Suécia, tem 16 vitórias, uma derrota, vem de uma sequência de 5 vitórias consecutivas e finalizou Francisco Figueiredo, aí uma curiosidade, né? Irmão do Davidson Figueiredo, na sua terceira luta pelo UFC. É um duelo bem complexo esse, né, Diego? É equilibrado também. O que você acha? Eu sei lá, tô me antecipando, vai ver que você acha que, de repente, tem alguém que é super favorito, mas, pelo que me parece, é um duelo equilibrado. O Caicara já venceu o Bontorin também, o Rogério Bontorin. Sim. Brasileiro, que já, assim como o Raulian, também já não faz mais parte do plantel de atletas do UFC. É um casamento curioso, que eu particularmente gosto muito quando o UFC casa esse tipo de luta. Atleta ranqueado, como o Caicara França, que já perdeu para o Moreno 2 vezes, está sempre enfrentando os atletas tops da divisão, contra um atleta que está chegando ao topo e precisa provar que merece estar ali entre os principais atletas, que é o caso do Amir. Então, e é curioso... E essa categoria, né, Diego, especificamente essa categoria, por ela ser um pouco mais rasa, acontece muito isso, né, de ter um cara que fica ali muito tempo lutando entre os melhores e às vezes não consegue o cinturão e acaba servindo para resgatar aqueles que estão chegando e precisam de desafios, né, como essa categoria ela é uma categoria que não favorece tanto, assim, de nomes, você precisa ter esses embates uma vez ou outra. Sim, você foi muito educado ao mencionar, né? Quando você disse o atleta que fica ali no topo, mas não consegue popularmente na comunidade do MMA, é o porteiro, né? E o Caicara França é de fato um porteiro da categoria peso mosca, tá ali beliscando o topo da divisão, mas nunca conseguiu de fato se tornar o campeão. Mas um atleta muito, muito, muito duro e ainda é jovem, tem 30 anos, né? Quando você sei lá, quando você para pensar, ele já fez tantas lutas, já está há tanto tempo no topo, mas só tem 30 anos, ou seja, ele ainda tem muito para apresentar. Eu só acho que ele já atingiu, ao que parece, o ápice dele, né? Eu já não vejo mais uma evolução. Então, de certa forma, ele passa a ser um pouco mais previsível. O Amir, pelo contrário, um cara que lutou bastante no Brave, já fez acho que só umas 3 lutas no UFC, tá invicto no UFC, mostra muita performance e eu acho que ele vem para as cabeças, cara. E eu, particularmente, Marcelo, analisando os bolsos de aposta, eu imagino que o Caicara seja favorito para essa luta, mas eu, Diego Ribas, acho que o Amir pode levar essa. Eu, Diego Ribas, colocaria o Amir como favorito, ou na verdade, se o Caicara França for de fato favorito, se eu tivesse que fazer uma fezinha, eu faria numa vitória do Amir. Essa é exatamente uma luta que, assim como a do Eliseu Capoeira estava antes, essa aí está completamente equilibrada, de acordo com as odds da Rubet. 1,89 para cada um. Então, se você investir R$1, você vai conseguir 1,89 de retorno se você acertar o vencedor dessa luta. Pelo visto, a Rubet considera que realmente existe um equilíbrio muito grande entre os dois e a chance dos dois lados é praticamente a mesma de vencer a luta. Basicamente é isso com relação ao card, Diego. Temos ainda outros atrativos, né? O Arlovski luta, são outras lutas que o fã de MMA pode aí procurar estudar um pouquinho mais para poder fazer a sua fezinha, para poder apostar alguma coisa, entrar lá no site da Rubet, se cadastrar, mas fazer um apanhado geral, principalmente com relação aos brasileiros, é a luta principal. Finalizamos aqui um luta a luta com a G-Fight, certo, Diego? Exatamente, com o apoio da Rubet. Muito obrigado aí. Para quem gosta de veteranos em ação, também tem o Andrei Arlovski, Jim Miller, Tim Elliott. Esse cara está recheado de veteranos. E é isso, ficamos para conta aí nosso primeiro luta a luta com a G-Fight. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal, ativem o sino para receber dessa moral para gente. Obrigado pelo apoio, Rubet. E é isso aí, Marcel. Tamo junto. Valeu, Diego. Até a próxima. It's time!